pro YouTube, aí chega a 50, 200, 300 visualizações. Então, olá. Sim. Bem-vinda, Célia. Bem-vinda, Célia. Olá, amigo, amiga, aqui na Escola de Fé Política Dom Joaquim. Seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje é dia 16 de outubro, dia de Santa Edvige, né? Padroeira das causas impossíveis, dos endividados. Então, se você quiser invocá-la, fique à vontade aí para os seus momentos. Mas dou as boas-vindas hoje a Luciene, que lá de Belo Horizonte, a Cecília de Caraguatatuba, o Antônio de Guarulhos, a Célia. Onde você está, Célia? Está falando de onde? Célia, bem-vinda. O Robson lá de Portugal, eu aqui de Guarulhos. A Célia é da Vila Fátima. Opa, bem-vinda. Rita Medeiros, bem-vinda também. Ok, bem-vinda, Rita. E o nosso convidado para essa aula de número 14 do ano, esse senhor que Guarulhos todos conhecem, Valdir Carleto, jornalista. O Valdir começa a sua vida de jornalista morando no SECAP. Quando morou em SECAP nos anos 80, ele cria um boletim, aquele boletim ali, para circular entre os moradores do SECAP. Eu não sei se você sabe, o SECAP é um condomínio, um conjunto de apartamentos, feito num ideal socialista, assim, né? Todos apartamentos muito próximo do outro, muito bem equipados, né? E o Carlito, então, criou um jornal. Eu não me lembro o nome do jornal, do boletim. Você lembra, Carlito? Eu comecei fazendo um jornal para o Conselho Comunitário, que chamava-se Comunicação. Comunicação. Depois gostaram e ele cria um outro jornal aí, ele e a esposa também cresce um pouco e cria um jornal, né, Olho Vivo, não é? Olho Vivo, então, foi de fato o Olho Vivo do Brasil. Todos os problemas do Guarulhos ligavam para o Olho Vivo lá, e o Olho Vivo denunciando, enfim, fez um jornalismo investigativo muito bonito, etc. Durou mais de 25 anos, né? Mais de 25. Eu estive à frente dele por 28 anos. 28 Depois, anos. Ele durou mais 6 na mão da nova direção. Isso. E hoje ele edita o site Clique Guarulhos, notícias de Guarulhos, da região e do Brasil. Ele é o nosso convidado porque ele assessorou muitas discussões, encontros com candidatos, análises, enfim, num outro veículo de comunicação, e nós gostamos muito do que ele falou lá. Então, ele vai falar aqui para nós um pouco como é que ele está percebendo esse quadro litoral no Brasil, rapidamente, e aterrissar um pouco aqui em Guarulhos. Então, sinta-se à vontade. E, desde já, a gente tem repetido aqui, né, que para compartilhar coisas boas é ser democrata, é ser sincero, ser verdadeiro. E está faltando muito isso no Brasil de hoje, na sociedade mundial de hoje. Verdade e espírito democrático. Saber ouvir, saber falar, saber propor, saber também mudar de rumos. Então, o Carleto é o nosso convidado. E antes de passar a palavra para ele, aqui nos bastidores, ele falava que tem um cachorro chamado Pitoco. E eu lembrei desse poema que quero dedicar a ele e aos seus pets também. Vamos ver aí se vocês... Se não gostarem, pode cortar depois da live aí, tá bom? Diz assim... Opa, tá entrando mais alguém aqui. Pitoco era um cachorrinho que eu ganhei do meu padrinho numa noite de Natal. Era esperto, muito ativo, tinha 2 olhos bem vivos, saltando para lá e para cá. Bem cedo me levantava, Pitoco me acordava com os latidos sem parar. Me fazia tanta festa, lambia minha testa, queria até me beijar. Nos domingos, bem cedinho, pegava meu bodoquinho, os pelote de borná, Pitoco corria na frente, dando o sarto de contente, rolando para lá e para cá nos capins lá. Aquele divertimento de grande contentamento, lá em té, no sol entrar. Era o domingo de mês, é dia de Santo Inês, tinha festa no arraiá, minha mãe, as criançadas, tudo de roupa trocada, na capela foi rezar. Fugindo por outra estrada, com o piloto fui caçar.
Hoje dói minha consciência, para a morte da desobediência, Pitoco latia, latia, mostrando tanta alegria, sem nada poder cismar, e eu tacava um pelote, fazendo virar cambote um pobre caracará. Pitoco me acompanhava de viés e a quando sentava, e queria adivinhar. De repente fiquei fria. Gritei de Virgem Maria que podia me salvar. Uma urutu das douradas, num galho pendurada, estava pronta para sartar. Pitoco ficou arrepiado, ficou com os olhos vidrados e eu dei um sarto mortal. Se combateu com a serpente, repicou tudo de dente, mas não pôde se tapar. Pitoco morreu latindo, os olhos vivos tão lindo foi fechando devagar. Parece que até se ria da minha patifaria, não poder lhe salvar. E neste mundo tão oco, onde os amigos são pouco, depois que morreu Pitoco, nunca mais tive outro igual. Pitoco. Oh. Obrigado. Então, Valeu. para você que é poeta, cantor também e letrista. Ok, a palavra é tua, Careto. Durante aí uns 30, 35 minutos falarás, depois a gente abre um diálogo aqui com os nossos alunos e alunas. Bem-vindos. Tá. Preliminarmente, deixa eu informar como é que eu comecei efetivamente na comunicação. No meu curso de catequese, né, para fazer a primeira comunhão, no bairro de Sapopemba, onde meus pais moraram até falecerem, o catequista era cego, Francisco Plaza. E, na época, quem tinha qualquer deficiência tinha muita dificuldade para obter renda. E ele teve a ideia de criar um serviço de alto-falantes. Então, aos sábados e domingos, da casa dele, ele transmitia por um alto-falante que tinha num poste lá na casa dele, para o bairro, como se fosse uma rádio comunitária. E eu fui conhecer esse equipamento e me encantei com aquilo, e principalmente com a utilidade que eu via que aquilo tinha. Ele anunciar, por exemplo, que alguém precisava de um medicamento, de um par de muletas emprestado, de uma cadeira de rodas, algo assim, e dali a pouco aparecer alguém oferecendo aquilo que outra pessoa precisava. Então, eu senti ali nos meus 13 anos, 12 para 13 anos de idade, 14 talvez, a utilidade da comunicação em aproximar as pessoas e fazer com que algo que está sendo necessário seja atendido, né? Que a comunicação possa ser a voz da população. Tal. Então, depois, no ginásio, fiz um jornalzinho escolar, no colegial, entrei no Banco do Brasil, fiz jornal dentro do Banco do Brasil, e assim por diante. Por onde eu fui passando, fui criando um jornal interno. E no Parque Secap, nós sentimos necessidade de algo que entrosasse os moradores, que fizesse a integração dos moradores, divulgar as atividades, os torneios de futebol que fazíamos com as crianças, com a criançada lá e tal. E aí surgiu o Jornal Comunicação no âmbito do Conselho Comunitário, mas na época, depois de um ano que eu estava fazendo jornal voluntariamente, passando noites em gráfica, tudo mais, a direção do Conselho Comunitário resolveu se filiar a um partido político. O governador da época, biônico, era o Paulo Maluf, e eu discordei, então resolvi parar de fazer o jornal do Conselho Comunitário. E aí fui de anunciante em anunciante avisar que eu ia parar o jornal, e os anunciantes que eu e a minha esposa da época, Elisabetta, havíamos obtido para sustentar o jornal, o Conselho não tinha nenhuma despesa com o jornal, havia até alguma receita, os anunciantes nos animaram a abrir uma empresa e fazer um jornal. Foi aí que nasceu o Olho Vivo, que era o nome de uma coluna, de uma seção do jornal Comunicação. E o Olho Vivo começou mensal, depois passou a quinzenal, semanal, bi, tri, até virar diário já em 2007, aí em sociedade com o pessoal do Diário do Grande ABC. E em 2009 eu saí da sociedade, que eu e meu filho, o Fábio, e passamos a editar só revistas dali em diante. E o jornal, que já tinha virado Diário de Guarulhos em 2007, nós saímos em 2009, e em 2015 ele parou de circular. Então, achei importante fazer esse registro aí da minha passagem pelo jornalismo de Guarulhos. Aí fizemos revistas até o início de 2023,
e aí, pelas circunstâncias da comunicação de hoje em dia, não foi possível manter as publicações impressas, então eu estou tocando o Clique Guarulhos, que é um portal de notícias que nós fundamos em 2015. E a gente procura fazer no portal a mesma linha editorial, praticar a mesma linha editorial que notabilizou o Olho Vivo de total independência dos órgãos públicos, sem nenhum atrelamento com partidos políticos, tal. E aí, em relação ao período eleitoral que nós estamos vivendo, eu observo que, já transcorridos 2 anos da eleição presidencial, continua havendo uma polarização em torno de 2 ideias antagônicas, direita e esquerda. Muita gente votou para prefeito, para vereador, levando em conta essas características dos candidatos, muitos dos quais travestidos de uma coisa ou da outra, porque, na realidade, se for verificar as atitudes que tomam, comportamento político que costumam exercer, não tem nada de direita nem de esquerda, né? Acho que nenhum partido efetivamente tem essa característica firme e tal. Não sou estudioso de sociologia, de política e tal, mas a gente vê que há o uso desses rótulos depende da circunstância para ganhar determinada simpatia num momento, no outro, para falar com determinados públicos, né? Então, isso serve eleitoralmente, esse rótulo serve para ganhos eleitorais e não efetivamente para o exercício para fazer ter um comportamento que seja compatível com o nome do partido, então, em relação ao que ele pratica, chega a ser piada, né? Então, tem gente aí de extrema direita em Partido Socialista, tem gente de esquerda em partido de direita e assim por diante. Então, é uma salada e eu, sinceramente, costumo votar em quem perde, a maioria das vezes eu voto em quem perde, e infelizmente o brasileiro tem mania de querer votar em quem ganha, né? Muda de voto da véspera para o dia da eleição para votar naquele que está na frente na pesquisa, sem levar em conta que muitas vezes as pesquisas são manipuladas, elas servem a interesses escusos, e então uma bobagem querer votar em quem ganha, né? Segundo turno, a gente não tem muito o que fazer, tem que escolher um dos dois. Mas no primeiro turno, em geral, há um que seja pelo menos menos pior que as pessoas pudessem escolher. Pelo que eu percebo, no Brasil todo houve essa polarização entre a chamada direita e a chamada esquerda. A esquerda, na maioria das capitais e de grandes cidades, perdeu terreno. Partido PSD do Kassab, sim, Célia perguntando se teremos tempo, eu vou falar o mínimo possível para deixar tempo para perguntas. E ficarei até o fim para poder responder as perguntas que forem feitas. E aí pode depois chegar um momento que eu prefiro me retirar para que vocês possam criticar minha fala à vontade, embora eu seja bastante receptivo a críticas, tá? Bom, então eu vejo que muita gente votou por esses rótulos. O tal do Marçal quase foi para o segundo turno, não fosse aquele atestado medíocre lá que ele inventou de última hora, que era apócrifo, e talvez tivesse ido ele para o segundo turno, né? E acredito na capital paulista, cidade mais importante do país, se tivesse ido o Marçal para o segundo turno, a chance do Boulos, eu entendo que seria maior. Com o prefeito, que não é tão radical quanto o Marçal, e tem a experiência de ter sido prefeito na substituição do Covas, eu acredito que o Ricardo Nunes vai ser um páreo mais difícil de ser vencido do que se fosse o Marçal, né? Mas São Paulo fica aí, vamos ver. Acho lamentável que a gente tenha tido um comportamento tão exacerbado nessa campanha aí por parte desse Marçal.
e tem tanta gente, tantos milhões de pessoas aí encantadas com o discurso dele, por ser novidade, como se o fato de ser novidade fosse um predicado positivo, no meu entendimento, para uma administração de uma cidade do porte de São Paulo, se haveria de exigir que a pessoa tivesse, não exigir do ponto de vista legal, mas que o eleitor tivesse como parâmetro, como critério para a escolha, levar em conta se a pessoa já foi vereador, já tem uma experiência de legislativo, saber como que é o trâmite de processo, como é que são feitas as licitações. Agora o cara cai de paraquedas, de cursos aí de utilização da mente para fins os mais diversos possíveis, que a gente nem pode elencar, e aí o cara consegue quase para o segundo turno. É bastante delicado que os eleitores ajam desse jeito. E acho que, por um paralelo muito parecido, Guarulhos, a composição que a nova Câmara Municipal terá, apesar de ter 14 novos nomes, me parece que os eleitores também fizeram muito esse exercício de escolher pelo partido, pelo discurso de ser conservador, discurso de defender armamento, sei lá, eu acho que as pessoas fizeram escolhas assim bastante discutíveis. Além do que, é voz corrente, não tem prova nenhuma do que eu vou dizer, mas é voz corrente, pessoas de todos os bairros comentando que houve compra de voto assim descarada, candidato contratando 4, 5 mil pessoas para trabalhar no dia da eleição. Então, se cada um que foi contratado votar naquele candidato, ele já precisou, já supriu praticamente quase todo o número de votos que ele precisaria. Então, não existe a proibição da boca de urna, mas não existe fiscalização. Então, a contratação dessas pessoas para trabalhar na boca de urna, ainda que fiquem pelo menos 100 metros distante da entrada do local da votação, é uma compra de voto indireta. Cada um desses 5 mil contratados, se ele votar e alguém da família mais votar, o cara já teve 10 mil votos e está eleito. Então, você vê gente boa que ficou fora, candidatos relativamente que tinham uma atuação relativamente boa ficando fora da nova Câmara, gente sem nenhum preparo entrando e gente entrando com um discurso que talvez não tenha como cumprir. Um que foi o mais votado, Gustavo Mesquita, é meu amigo pessoal, sou amigo da família, muito amigo do tio dele, Luiz Roberto. Friso conhece muito bem o Luiz Roberto Mesquita também, pessoa de caráter mais do que ilibado. Eu acredito muito que o Gustavo tem os melhores propósitos, mas eu acho que ele não vai conseguir pôr em prática aquilo que ele prometeu. Acabar com os pancadões não é tarefa de vereador. Colocar caminhão com jato d'água para acabar com o pancadão, que os promotores do pancadão não acabem com ele quando chega a intimação para parar, também não é papel de vereador. Então, ele está contando que vai ser delegado de polícia ao mesmo tempo de exercer a vereança, porque diz que são compatíveis tanto do ponto de vista legal quanto do tempo de exercício no decorrer do dia, da semana. Eu acho difícil que ele consiga. Torço para que ele consiga fazer. E, em relação à eleição para prefeito, o candidato que o prefeito de Guarulhos indicou, o Jorge Wilson Xerife, também apoiado pelo governador Tarcísio e pelo ex-presidente Bolsonaro, desde o começo se sabia que seria um fardo difícil de carregar, porque não é uma pessoa que tenha empatia com a população, que tenha trânsito com a população, que frequente os bairros, que fale com as pessoas. É um deputado muito bem votado graças à presença dele na mídia. Então já se sabia que haveria dificuldade de ele ir ao segundo turno, mesmo com toda a máquina administrativa, com todo o dinheiro que foi colocado na campanha, mesmo com o apoio de 20 e tantos vereadores da atual legislatura, já se sabia que seria um fardo difícil de carregar.
mas não se contava que o candidato do PL, Lucas Sanches, sem ter apoio do Bolsonaro, sem ter apoio do Tarcísio, sem apoio da máquina administrativa, conseguisse ir ao segundo turno na frente do Eloy Pietá, ex-prefeito, que aparecia em todas as pesquisas, e não teve nenhuma pesquisa que não tenha colocado Eloy Pietá em primeiro lugar. Então, o Eloy foi para o segundo turno com 20 e poucos mil votos atrás do Lucas Sanches, e ele precisaria, para ter uma chance mais efetiva de vencer a eleição, ter ido na frente com pelo menos 50 mil votos. Então, eu acredito que é difícil a tarefa que o Eloy Pietá tem de recuperar essa diferença já havida no primeiro turno em favor do Lucas Sanches e ainda de conquistar, além dos votos do PT, uma boa parte dos votos do PDT, uma boa parte dos votos que o Valdomiro Ramos, embora seja uma pessoa de direita, foi candidato pelo PSB, com um discurso de oposição à atual gestão municipal. Ainda que o Pietá reconquiste todos os votos que ele teve no primeiro turno, todos os votos do PT, parte do PDT e parte do PSB, ele ainda tem que buscar muitos votos que foram para o xerife, o que é difícil, porque quem votou no xerife tende a não votar no Eloy como ex-petista, e ele tem que correr atrás também dos votos brancos e nulos e dos ausentes. Nós tivemos 200 mil eleitores ausentes, e 950 mil, se não me falha a memória, 200 mil estiveram ausentes, e a soma dos brancos e nulos somou mais de 100 mil. Então, tivemos mais de 300 mil, quase um terço dos votos da cidade foram desperdiçados pela ausência ou votando, deixando em branco ou anulando o voto. Então, uma tarefa que o Eloy tem nesses poucos dias que restam é tentar ir atrás de quem votou em branco, de quem deixou de votar e de quem anulou o voto, para poder tirar a diferença e voltar ao comando da cidade. Acho uma tarefa bastante difícil e, do meu ponto de vista, um tiro muito no escuro da população de Guarulhos se elegeu o Lucas Sanches, que tem se mostrado muito radical, muito despreparado, muito ilusório nas suas falas, nas suas promessas. Então, me parece que é muito discurso, vereador de primeiro mandato, fazer live em porta de UBS dizendo que não tem médico é muito fácil. Fazer oposição, no geral, já é muito fácil, né? Fazer live nas redes sociais com discurso contra isso, contra aquilo, é algo muito, muito, acho primário isso, né? E a população se deixar levar por isso, só porque é novidade, eu acho um erro, mas o voto é soberano e a população decide o que fazer com o voto. Acho que eu já falei demais, vou beber um golinho d'água aqui e fico aberto aí para as manifestações de vocês. Ok, enquanto o Careto tomou seu copo d'água, que é sagrado, né? A água é um produto sagrado e universal. Por isso mesmo, toda pessoa que se preza tem que defender o que é de todos para todos. Isso é um princípio natural do socialismo. A água não pode ser privatizada, não é? Já basta o ar, as ondas de Hertz, que é privatizada, e tanto mal tem feito ao mundo todo, né? Quantas rádios populares foram fechadas por invadir aí, por democratizar as ondas de Hertz. Assim também... Só um complemento a respeito do Lucas Sanches, não sei quantos dos que estão presentes aí na live o conhecem. Houve um debate promovido pela Associação Comercial de Guarulhos na sexta-feira, dia 11. Foram convidados 13 veículos de comunicação e eles definiram um regulamento que 10 veículos, 10 perguntas de jornalistas por sorteio, haveria 10 perguntas. E eu fui um dos não sorteados. Não tive direito de fazer pergunta, embora nós estivéssemos transmitindo ao vivo o debate. E eu fui reclamar com a direção lá e eles disseram que não dava para encaixar os 3 jornalistas. Foram 14 convidados, um não foi.
3 ficaram de fora. Eu, programa Radar de Notícias, que tem mais de 30 anos no ar, e o Jornal Guarulhos Hoje, que é um jornal diário da cidade. Curiosamente, os 3 ficaram de fora. Aí, não abriram a exceção para fazermos as perguntas, mas as assessorias dos 2 candidatos autorizaram que nós os inquiríssemos ao final do debate, depois de acabar a transmissão, fora do ar, que nós fizéssemos perguntas diretamente a eles. Eu fui ao Lucas Sanches e perguntei sobre um contrato que foi denunciado pelo ex-chefe de gabinete dele, que eles fizeram um contrato na eleição de 2020. O Kaique era candidato a vereador e o Lucas também. Eles chegaram à conclusão que um ia atrapalhar a eleição do outro e que eles podiam se unir. O Kaique tinha R$80 mil para a campanha e o Lucas não tinha. O Lucas tinha experiência de redes sociais. Põe o dinheiro na minha campanha que eu te nomeio chefe de gabinete, o Lucas propôs ao Kaique. O Kaique falou, tá, eu abro mão de ser candidato, ponho 80 mil e que prova que garantia eu tenho que você vai cumprir o que você está prometendo. Não, eu te dou metade dos cargos e a gente faz um contrato. Fizeram um contrato. O Kaique pôs R$80 mil na conta do Kaique. Do Kaique pôs na conta do Lucas e fizeram um contrato garantindo metade dos cargos do gabinete, em geração 14 a 18 cargos que o vereador tem direito para nomear, e garantindo que o chefe de gabinete seria o Kaique. E fizeram o reconhecimento de firma dessas assinaturas. Agora, no final da campanha, no meados da campanha, eles romperam e o Kaique denunciou na polícia, no Ministério Público, esse contrato e divulgou o contrato na imprensa. E o Lucas disse que ia processar porque era calúnia. Aí eu perguntei para ele porque ele tem dito que é mentira, mas havia firma reconhecida. Afinal de contas, a assinatura é sua ou não é? E ele respondeu com estas palavras: todas as calúnias, todos os ataques que eu recebi durante a campanha serão respondidos na justiça. Inclusive, o senhor foi um dos que me atacou, porque provavelmente percebeu que vai perder a mamata. Foi essa a resposta do candidato a prefeito. E eu reagi de pronto, dizendo, não, eu não admito, o senhor está me ofendendo, eu não admito que você me ofenda. Né? Afinal de contas, você dividiu o mandato da Câmara e a prefeitura, você também vai dividir com o Valdemar Costa Neto? Né? E ele pegou e começou a atender outro jornalista e me deixou falando sozinho. Então, esse é o direitista, o liberal do PL, Lucas Sanches. Por isso que eu acho que a cidade vai dar um tiro no escuro se entregar a administração para ele. Grato, Carleto, por muito oportuno esse adendo. E antes de passar a palavra para os colegas aí, duas boas-vindas a todos, a Kátia também, que é da Pastoral de Fé e Política, entrou. O Donizete, é aquele Donizete da catequese? É isso mesmo? Nossa, que saudades. O Antônio Magalhães aqui, que saudade, que coisa. Como esse negócio de internet faz milagres, não? Reúne os dispersos. Todos convidados, viu? Eu convidei. Coisa boa. É uma pena que os nossos candidatos aqui na escola, e outros também, estão meio decepcionados ainda com o resultado das urnas, sabe, cara? Então, eles acham que eu e nós aqui somos responsáveis pelos poucos votos. Como é que é? O caipira diz assim, ovo da galinha, ovo pro omelete, só pode contar depois que a galinha botar o ovo. Antes não pode, não coloca, não. Tá bom. Então, aperto as palavras e só queria outra preocupação. Eu conheço muitas pessoas éticas, né? Cruzei na minha vida de padres, de professor, aí, lá se vão 40 anos de sacerdócio, que pautam a ética na sua vida, não é? E um deles é o Carleto, uma pessoa que por quem eu ponho a mão no fogo aí, tá bom? Mas não sou eu que vou, já fiz um pitoco, agora não sou eu que vou engrandecê-lo também. Queridos, está aberta a palavra. A Célia tinha levantado a mão primeiro. Pois não, Célia. Quer fazer pergunta? Abre o microfone e pode fazer pergunta, Célia. Ela está procurando o botãozinho. Está procurando o ícone do microfone. Netinho, que ele sabe. Então, ele sabe.
Não cheguei a levantar a mão, não. Meu celular que travou aqui, e aí ficou com a mão levantada. Mas quer fazer pergunta? A Célia trabalha num projeto aí dos hortas alternativas, lá na PUESP, todo sábado estão colocando produtos ali sem natura, né, sem agrotóxico, à venda. Né? Quer fazer alguma pergunta, Célia? Aproveitar. Alimentos orgânicos, né? É um trabalho junto com a agricultura familiar. É na Então, capital? Onde, Célia? Em Guarulhos, aqui em Em Guarulhos. Guarulhos? Hoje nós Interessa. nós Depois, estamos no... Cris, passa o meu contato para ela depois. Pois não. Tá legal. Hoje nós estamos atendendo no Sinsprev, provisoriamente, né? Mas estamos lá com essa agricultura familiar, tentando reunir os agricultores de Guarulhos com alimentação orgânica para poder tentar fazer uma rede em Guarulhos, né? Então, Friso, eu estou acompanhando tudo, mas até passei mensagem para o Robson, que eu acabei de chegar, e o assunto é pertinente, mas eu não formulei nenhuma pergunta, não. Eu vou continuar aqui acompanhando, estou ouvindo, estou fazendo janta, ouvindo, e se tiver alguma pergunta, eu volto a chamar, tá bom? Mas foi meu celular que travou. Tá bom. Então eu vou dar início aqui. Eu tentei, por unhas e dentes, impedir o racha da esquerda em Guarulhos. Quando o Eloy bateu o martelo, queria deixar o PT, eu falei, opa, eu me encerro aqui, porque vou votar no meu partido, não é? Você analisa, Carlito, esse racha, não é? Essa racha, na frágil e as consequências desse racha na frágil esquerda de Guarulhos, nos próximos anos. Outras perguntas, queridos? Assim, mais uma pergunta, ele pode depois listá-la e responder as duas ou três. O Magalhães levantou a mão. Oi, Magalhães, daí vem coisa boa. Boa noite, minha gente. Boa noite. Eu não cheguei a levantar a mão, mas eu tenho sim a colocar. Eu creio o seguinte, o antipetismo que se instala no processo de impeachment, ele continua se arrastando. Porque o bolsonarismo, embora o Bolsonaro tenha perdido a presidência, o tamanho da bancada alinhada com o pensamento bolsonarista, de direita, extremista, cresceu muito no plano federal, tanto as concessões que o governo Lula está tendo que fazer para ter esse centrão aí. Para mim, o grande vitorioso nessa eleição foi o centrão. Ele é o grande ali. E acho que ele vai custar caro na próxima eleição para o próximo presidente. Vai custar mais caro do que está sendo agora. Ainda mais com esse Lira aí, na presidência. O que aconteceu aqui em Guarulhos, eu até louvo a tua iniciativa de tentar mantendo unida a questão do Eloy com o Alencar. Mas, conhecendo a personalidade das figuras que estavam em jogo ali, eu achava muito difícil. Porque eu já estava sabendo disso, que ia acontecer essa situação, e eu achava difícil acontecer, e achava que ia caminhar para isso que caminhou. O menino que está aí, que passou o Eloy na votação, é um filho do MBL. Vamos esperar o quê? É isso. É Mamãe Falei, é o japonesinho, Kim Kataguiri, ele é o nosso daqui. Essa coisa que teve o desplante de fazer um acordo de rachar gabinete. Olha, eu trabalhei na Câmara 8 anos, hein? 6 anos. Eu nunca vi isso aí, dessa maneira. Isso aí é putaria, cagar de porta aberta, como se fala. O que ele fez é absurdo. Isso é crime. Não tem mais o que dizer. É que essa Câmara está enrolando para negociar com ele também. O Martelo até fez aquela declaração ontem, está negociando varejo, essa questão toda. Eu acho que a missão do Eloy é dificílima no segundo turno. Eu acho que existe um espaço de manobra, mas ele é curto, porque o prazo é muito exíguo. Porque você, hoje, para poder fazer essa operação, para tentar chegar nessa votação, concordo com a avaliação do Valdir. No mínimo, ele teria que ter chegado nesse segundo turno na frente do menino com as pesquisas
mesmo que a gente desconfie, apontavam todas. Eu sempre tive restrição com pesquisa aqui em Guarulhos. E essa daqui, como entrou uns negócios ligados ao xerife, aí uns institutos que estavam na pesquisa, eu não botava muito fé. Mas eu vejo que o exercício que o Eloy tem que fazer é hercúleo, e eu não sei se tem tempo para isso. Você teria que, segundo turno, se desfazer de pudores, desmascarar esse menino no pouquíssimo tempo que existe, desmascarar como se deve, e aí segundo turno, da medalhinha para cima. Não tem como. O tempo é muito curto. E ele fica se valendo dessa historinha de que é um menino bem intencionado. E o volume de dinheiro que ele tem na campanha é uma coisa absurda, tipo uma lavagem cerebral. O número 22 está na cidade, assim, cada metro que você anda tem 22, 22, 22. Isso penetra na cabeça das pessoas de um jeito que fala, não adianta votar no outro, você já ganhou. Dois patinhos na lagoa. O povo gosta de votar em quem ganha. É o raciocínio da corrida de cavalo, né? É esse raciocínio, da corrida de cavalo. Um voto para perder. Então, eu acho que a missão do Eloy é muito difícil. Agora, não se pode perder a oportunidade de desmascarar essa figura. Porque eu me lembro, eu vou viajar assim para os anos 90, como é que foi o processo que se deu, que culminou no afastamento do Neff. Esse menino já tem as situações criadas que pode levar a uma cassação antes de ganhar. Uma coisa que eu acredito que poderia ser o seguinte: esse processo aí da divisão do gabinete é crime eleitoral. Sim. Então, ele pode ganhar e não levar. E não levar, ficar inelegível. E aí você elege o surfista. Aí elege o surfista. Então, se vier à tona nesses poucos dias que restam aí, essa informação de que ele pode ganhar e não levar, aconteceu em Pinhalzinho, eu tenho uma chácara lá na região de Bragança Paulista, o cara tinha condenações por loteamentos irregulares, coisa do tipo, e foi cassado tanto o prefeito quanto o vice. Eu não sei qual foi bem a razão. Foi prefeito durante 2 ou 3 meses, ou foi até impedido de tomar posse, me parece. E o presidente da Câmara que comandou a cidade e tal. Então, é algo possível, que de fato tem acontecido. Então, imagina, as pessoas que gostam de votar para ganhar, ter a perspectiva de que vai vai e o cara não toma posse ou toma posse e é afastado. Então, não é algo, né? O Neff Tales foi afastado com 1 ano e 9 meses de governo. Agora, esse já está chegando com as denúncias. Do Neff apareceram 7 meses depois da posse. Depois, né? Depois. Eu acho que a gente está na iminência, se esse menino se eleger, de viver numa pior qualidade cenas de filme que a gente já viu na cidade. Só que numa pior qualidade. Cecília, levantou a mão, sua pergunta para o Carleto, para nós aqui. Eu levantei, eu vou fazer outra pergunta que eu ia fazer, mas agora que surgiu esse assunto, mas falta pouco tempo, né, para a eleição do segundo turno, e para desmanchar esse cenário do Lucas, precisava, sim, ter uma bomba mesmo, né, uma bomba, porque a minha mãe mora no bairro dos Pimentas, eu estou aqui na casa dela, essa semana. Aqui no bairro dos Pimentas só se fala em Lucas Sanches. É só gente trabalhando em Lucas Sanches, Santinho, quer dizer, para derrubar esse cenário aí, só mesmo uma bomba daquelas mesmo para fazer o povo enxergar. Eu não sei se vai dar tempo, eu acredito que não. Mas a minha pergunta é o seguinte, a Câmara de Guarulhos teria uma mudança, né? Trocaram-se nomes, né? Como é que ficou agora o perfil dessa Câmara? Embora foi falado aí, né? Os partidos estão tudo misturado, ninguém sabe quem que é esquerda, quem que é direita, quem que é isso, quem que é aquilo, mas qual é o perfil agora?
Está mais para centro-esquerda, centro-direita, está no centro? O que está acontecendo agora, depois dessa eleição? Está mais para a extrema-direita. Eu vou pegar os nomes aqui. Deixa eu abrir a tela aqui, só um instante, por exemplo. Calheta, então tem a Kátia aqui para perguntar, daí você responde esse bloco aí, tá? Ah, tá bom, muito bem. Oi, Kátia, sua pergunta. Então, pula aí um pouquinho, porque eu estou estacionando, aí eu já falo. Só Tá, instante. ok. Ok. Então, Carleto. Carleto, quer reagir? Tem a Luciene também, levantou a mão. Oi, Lu, manda sua pergunta, então. É uma coisa assim um pouco mais geral, né? A Cecília acrescentou assim o elemento do tempo, mas eu tinha pensado em 2 elementos. Queria perguntar se você acredita, Carlito, que a gente tem assim algum poder ou alguma força sobre esses 2 elementos. Questão da comunicação, você enquanto profissional da comunicação, como que o mundo da comunicação pode interferir, e a questão do dinheiro, porque aqui é um mercado danado, né? Esse monte de propaganda custa, então é uma luta um pouco desigual. O dinheiro, a comunicação e o tempo. A gente está com parece Davi e Golias, né? Então, será que a gente tem que a gente consegue encontrar alguma estratégia? Porque se já tem esse escândalo aí, se houvesse alguém que pudesse, sei lá, lançar essa bomba que a Cecília falou, aqui em Belo Horizonte nós estamos desesperados, mas assim, quem sabe Guarulhos pode ter uma perspectiva melhor, né, do que nós aqui. Obrigada. Quer responder, Carleto? Tá, bom, sobre a composição, sobre o Magalhães, eu falei que não conhecia, porque faz muitos anos que eu não vejo, mas acho que conheço sim, né? Sim. Da época do Gilmar. Não sei o que aconteceu com o seu cabelo, O nosso cabelo, Carlinhos. Com o meu também já teve, mas o cabelo todo mundo tem. O charme é ser careca, né, Antônio? Lógico. Toninho. Bom, vejamos então. Olha, os 5 mais votados, 5 mais votados. 1 do Republicanos, 4 do PSD. A 6ª mais votada da rede, a Janete Pietá, quase 10 mil votos, foi muito bem votada. Aí depois temos 1 do PSD, outro da Cidadania. Aí vem a Fernanda Curti, que se elegeu pelo PT, ela ficou na primeira suplência em 2020, agora se elegeu com 9 mil votos. Tem um candidato do PSB que foi reeleito, mas ele já declarou apoio ao Lucas Sanches, então socialista necas, né? Júnior Caiçara, do Novo, era chefe de gabinete do vice-prefeito do candidato a vice do Lucas. Então, vai na linha do surfista, não é de esquerda também, não. É de direita, pode não ser de extrema direita. Santiago, do PL, é um vereador em Itacoaxetuba, O motivo. de Guarulhos. Saiu candidato pelo PL em Guarulhos e foi eleito com 8.071 votos. Nossa. 8.071 guarulhenses saíram de casa no dia da eleição para votar num cara de Itaquá. Ele é um dos motivos da briga. Hã? Ele é um dos motivos da briga do Kaique com o Lucas. Isso, porque o Kaique tinha ficado e seria apoiado pelo Lucas para ser o vereador eleito, praticamente. E aí, com a vinda imposta pelo Valdemar Costa Neto do Santiago para Guarulhos, o Lucas se encantou com o Santiago e o Kaique ficou enciumado, né? Foi aí o motivo da briga. O professor Rômulo, do PT, foi reeleito, Marcelo Seminaldo, do PT, foi reeleito. Aí depois temos mais 3 de direita na sequência, Gilvan, Carlinda e Martelo, do Republicanos. O Lamé, que já foi MDB, já foi PP, se não me engano. Direita, direita, Larápio. Se elegeu pelo PC do B. Já pensou o PC do B?
no PCdoB. Se elegeu com apoio da Luísa Cordeiro. Não sei como é que ele vai agir daqui para frente. Foi da base de apoio do Guti, secretário de Direitos Humanos do Guti durante alguns anos. Então, não sabe o que vem por aí. Republicanos reelegeu Danilo Gomes também. Pastor Anistaldo, do Mobiliza, foi reeleito. Wellington Bezerra, do PRTB, reeleito. Direita. Carlos Veloso é novo, do Partido Novo, também não conheço, mas pelo partido dá para imaginar que seja de direita. Biriba, do DC, não conheço. Pastor Adalberto, do Mobiliza, é de direita. Alemão do Transporte já foi candidato pelo PT, mas dessa vez foi candidato pelo Democracia Cristã e se elegeu. Edmilson se reelegeu pelo PSOL, com um pouco menos de 5.000 votos. Daniel Santos é a primeira eleição pelo PP, partido do Maluf, né? Então, partido do Lira também, né? PP? Partido do Lira, né? Do Lira. Tavares, jornalista, já foi suplente, conseguiu se eleger pelo PDT. Kleber Ribeiro é uma espécie de... como é que é o nome daquele menino que é do PL, bastante ativo aí no governo, na Câmara Federal, bem à direita, fugiu o nome, Jonatas, ou alguma coisa parecida. Mineirinho, né? É o Nicolas. Nicolas, isso, é bem a linha do Nicolas. Kleber Ribeiro usa muito rede social e bolsonarista roxo. Mobiliza elegeu também o Maurício Segantin, que era chefe de gabinete do Guti, também de direita. Rafa Marques se elegeu no MDB, na chapa do Eloy. Não conheço, não sei qual a linha política dele. Laércio Sandes, do União Brasil, na chapa do Eloy, se reelegeu, foi um vereador de oposição ao Guti, um dos poucos vereadores que sabe o que está fazendo na Câmara. Acredito que se o Lucas se eleger, tende a ser oposição ao Lucas. Tem o Daniel Capivara, que é filho do Paulo Sérgio, foi vereador, foi deputado estadual do Prona. Daniel Alves, vereador de primeiro mandato. E o reeleito com o menor número de votos, do Solidariedade, o Leandro Dourado, que foi eleito pelo PDT e fez um mandato de oposição ao Guti. Começou fazendo parte da base e depois virou oposição. Então, nós temos aí, eu acho que pelo menos 80% de candidatos de eleitos de direita. Concordo com quase tudo, com praticamente tudo que o Toninho falou. Tem alguma coisa que eu estou devendo a resposta? Carleto. São 35, né? 34. Sobre o Kátia, pode falar agora? Kátia? Posso. Vou ligar a câmera porque eu estou no escuro aqui no carro, acho que vocês nem vão me ver. Umas coisas, Carleto. Eu sou Kátia, da Pastoral de Fé e Política, e eu não sei se você consegue pensar junto, porque pode ser um boicote. Eu tenho uma tese do boicote das pesquisas. Mas não, a gente não pode desacreditar das pesquisas, mas o que aconteceu aqui em Guarulhos? Eloy na frente, e de repente o Lucas deslancha e vem para frente, o Eloy fica atrás. Me lembrou o governo do estado quando o Haddad liderava a pesquisa e, de repente, o terceiro lugar, que foi o Tarcísio, vem para frente, né? E vem para o segundo turno. E aquilo me chamou muita atenção e aqui também. Então, não sei se é problematizar demais, se é loucura da minha cabeça, mas até que ponto a gente pode estar tendo um boicote das pesquisas quando alguns bolsominions podem dar informações erradas para causar um descrédito nas pesquisas, nas eleições. Algo que está aqui me matutando e que eu fico pensando, é loucura demais uma assistente social falar isso, uma gestora de políticas públicas e tudo mais, mas eu fico tentando ter explicação para esse fenômeno se repetir, da extrema-direita pular, né, repentinamente, causando um escândalo nas pesquisas, né? É uma coisa. Outra coisa que eu queria aqui comentar, que acho que parte muito de nós, enquanto igreja, se posicionar nesse momento. Se nossa igreja católica, ela se posicionasse nesse momento, a gente não ia entregar Guarulhos de novo
para um moleque desse, que é o Lucas, que não contribui em nada para a sociedade, para a cidade enquanto vereador, e não vai contribuir, né? É um GUT 2. Então, eu acho que a gente não se posicionar em defesa vai custar muito para a cidade. E a gente tenta fazer isso, mas de uma forma diferente, né? Assim, mais delicada, né? É complicado. Outra coisa que eu queria ouvir de você, isso aí foi um adendo aqui para nós, igreja, né? Mas uma coisa também que eu queria ouvir de você, além das pesquisas, é o quanto que o Eloy contribuiu para a gente estar nessa situação também. Eu vou votar no Eloy, vou votar no Alencar, mas o quanto ele contribuiu quando ele deixou a sua vaidade aflorar e não pensou na cidade. Ele pensou nele, porque a gente poderia ter feito uma briga maior, né? Ou não, mas eu vejo muito que o Eloy também colocou a cidade nessa situação, quando ele se desvinculou, confundiu o povo e resolveu ir para um outro partido, e com uma vice comprometida. Ele fala muito mais no Eli Correia do que, sabe, em nenhum momento nos debates ele fez uma crítica ao Bolsonaro. O Lucas ele representa Bolsonaro, PL, e ele não faz, então tá meio irreconhecível o Eloy nessa eleição. Não sei se vocês concordam ou discordam, mas estou aqui pensando. Carleto? Então, bom, não sei se vocês sabem, alguns talvez sabem, minha filha Simone foi candidata a prefeita na eleição de 2020 pelo PSOL. E nessa eleição, eu procurei manter o máximo de isenção, eu não me envolvi na campanha da minha filha, ela não teve 1 centímetro a mais de espaço nas minhas publicações em 2020. E nesse ano o PSOL ficou com o Alencar e não apoiou o Eloy, né? Não sei do posicionamento agora do partido no segundo turno, mas o Edmilson, que foi reeleito, já declarou apoio ao Eloy. Então a Simone me explicou o seguinte, né, que na eleição de 2020 tinha ficado combinado, era para o Alencar ser candidato, mas como o Pietá estava na frente nas pesquisas, assim, muito mais, que o Alencar falou, bom, tudo bem, eu abro mão mais esta vez, mas em 2024 o candidato sou eu, tudo bem? Tudo bem. Ficou fechado que estava isso. E agora o Eloy não aceitou, né? Agora, teria sido inteligente da parte do PT e do Eloy todo mundo embarcar na campanha do Alencar, mesmo ele sendo com muito pouco índice na pesquisa, né? O que teria sido? Ou teríamos Jorge Wilson e Lucas Sanches no segundo turno, se isso tivesse acontecido? É uma coisa muito difícil de saber, né? Agora, que é evidente que o personalismo do Eloy falou mais alto, não tem dúvida. O que acabou gerando algo que eu não esperava da parte do Alencar, que foi uma virulência, né? Todas as críticas. O Alencar foi muito mais crítico ao Eloy e principalmente à vice do Eloy do que ao governo Guti, do que as coisas do Bolsonaro. E ele se fiou demais no fato de ser o representante do PT e na popularidade do Lula. Então, acho que o Alencar errou também na dose, em termos de ficar batendo muito na tecla. Ele podia ter percebido que não ia conseguir virar o jogo, então que ele poderia ter criticado um pouco mais o governo do Guti, os 8 anos do Guti, e o Lucas. Então, parecia que o Alencar fez o papel de linha auxiliar do Lucas e do xerife, batendo no Eloy o tempo todo. Então, essa briga dos dois, eu acho que deu a entender para a população menos esclarecida, tá vendo como tudo é a mesma coisa? Brigam pelo poder, seja quem for, briga pelo poder, não tem diferença de direita e esquerda. O importante para eles é ganhar. Essa é a visão que eu fiquei. Magalhães, eu vi que você levantou a mão, mas o Robson pediu a palavra. Robson, com a palavra. Depois você, tá bom? Então, Carleto, eu acho que tem uma coisa que seria interessante a gente também, como é uma escola que está discutindo a questão política, é pensar, né? Imaginar, refletir a situação política. Você já colocou e deixou claro que essas eleições que aconteceram não tem nada de ideológico. Ao contrário, é misturecha. É mistura para tudo quanto é lado.
Agora, tem uma questão que acho que é fundamental a gente tentar perceber. Tem 300 mil eleitores que não votaram. Por uma série de questões, não votaram 1/3 da população eleitoral. E ninguém está indo atrás, ninguém está fazendo nenhuma busca disso daí. E deixaram 300 mil pessoas não votarem, que mudaria completamente essas eleições, né? Então, acho que teria uma caminhada por aí, nesse pouco espaço de tempo. Outra questão que eu vejo também é quando se bate na pessoa, e não naquilo que foi realizado, que se realiza. Então, é aquela história de bater na pessoa, mas o que está por trás, sabe, quem é que está por trás, a história, o envolvimento, e fica escondido. E aí aflora depois das eleições, geralmente, né? Eu acho que a estratégia está faltando, a estratégia para essa discussão. Então, eu não sei se a gente conseguiria fazer uma conversa, porque não tem... O marqueteiro do Eloy, provavelmente, é o rapaz lá que sempre foi marqueteiro, Justino. Justino, e ele é Não, ruim pra caramba. Não, o Justino está Não. Justino tá com o Alencar. Tá com o Alencar? Justino trabalhou para o Alencar. Pior ainda, ele Não afundou. sei quem é o do Eloy. Mas Você acho sabe? que, sabe, eles Eu acho fizeram uma que é gente da campanha França. horrível. Tanto o Eloy quanto o Alencar fizeram campanha horrível, deixaram a sua tradição, né, de bater na chamada direita aí, correr solta. Não bateram em pessoas. E, por último, queria só colocar como é que você está vendo isso daí, que são fascistas. A extrema-direita é fascista. E essas pessoas que estão aí, pelo menos nos partidos aí, você levantou aí 80% é de direita, aí numa Câmara Legislativa de Guarulhos, e no país inteiro deve estar assim. Isso quer dizer o seguinte: o fascismo está retornando da década de 30 até década de 20, que o integralismo existia, está começando de novo o processo. E aí, como é que nós agimos democraticamente? E finalizando, a questão da comunicação que foi levantada. Como que a comunicação está servindo a esse propósito, principalmente pela extrema-direita? A esquerda não consegue fazer trabalho nenhum de comunicação. Só isso. Desculpa. Obrigado, Robson. Quer comentar, Carlos? Depois o Antônio Magalhães faz a pergunta. Não, sobre o que a Kátia falou da questão da religião, a Igreja Católica tem pudor, né, de defender nomes, né? Age cumprindo muito entre os mais militantes, aqueles na retaguarda, mas não usa durante a missa, etc. E tal. E os evangélicos não têm nenhum pudor em relação a isso, né? Então, vê quantos pastores foram eleitos? Pelo menos 3 aí que foram eleitos como pastores. Hã? 2 pastores. 2 pastores e a Kalinda Tinoco da Universal, Isso. que foi reeleita sem precisar sair de casa. Então, eles fazem campanha mesmo, fecham em torno de nomes, etc., né? Então, num momento delicado como esse, talvez fosse o caso. A gente tem que lembrar de 96, o Tomeu foi menos votado no segundo turno do que no primeiro. De 131 mil votos, ele caiu para 96. E o que gerou essa derrocada foi uma fala disparatada dele contra a Igreja Católica. Então, aquilo veio à tona, a comunidade católica, no geral, se revoltou, e o Neftales, que veio lá de 3 derrotas consecutivas, 2 para deputado e 1 para prefeito, de repente virou prefeito mais votado do Brasil, né? Percentualmente, 76% dos votos. Então, pode acontecer alguma coisa desse gênero.
o Lucas falar alguma coisa aí que possa ser usada contra ele, sei lá, alguma coisa que ele defenda. Agora, tem um fator que eu percebo que limita um pouco também o alcance do Pietà, que é a questão de coisas que a Igreja Católica defende e que a esquerda defende o contrário, né? Liberação do aborto, etc. e tal. Então, isso, acho que tem muito católico que acaba não votando no Pietà por causa desses fatores aí que a esquerda defende e que a Igreja condena. Do que o Robson falou, de comunicação. Infelizmente, para a minha categoria, o que está acontecendo? A imprensa escrita praticamente acabou, e na internet tem de tudo, menos jornalistas fazendo sucesso. Então, qualquer pessoa aí que tenha um pouco de traquejo para lidar com câmera, com rede social, está fazendo a cabeça das pessoas, são vendáveis assim por qualquer dinheiro, e aí tem espaço e acabam tendo êxito, mais êxito até do que os veículos que são dirigidos por jornalistas profissionais. Então, e jornais que aparecem do nada, tivemos jornal que ficou anos sem circular, de repente sai 2 dias seguidos fazendo campanha para o xerife, né? Colocando Jorge Wilson no segundo turno. Aí o cara fica 10% atrás, 10% não, 10 pontos percentuais atrás, em terceiro lugar. Aqui, outro jornal também circula muito pouco, fizeram aos milhares aí. Então, por dinheiro, os caras fazem qualquer negócio. Então, o Eloy precisaria ter alguma arma parecida com essa. Eu não duvido que esses mesmos jornais circulem agora no segundo turno fazendo campanha para o Lucas. Fizeram um jornal contra o Lucas e agora fazem campanha. Então, é aquilo lá que comenta-se da imprensa, né? Pagando bem, é capaz de falar até a verdade. Ótimo. A Cecília pediu a palavra, mas antes tem o Antônio Magalhães. Antônio, seu comentário, sua pergunta. Está fechado o seu som. Agora está aberto. Agora sim. Sua pergunta. E duas boas-vindas à Sandra. A Sandra foi uma candidata da escola também, do PCdoB, que foi vereadora. Bem-vinda, Sandra. Oi, gente, boa noite. Obrigada. Boa noite, Sandra. Boa noite, Sandra. Pois não, Antônio? Então, primeiro turno, nos debates que houve, a gente percebeu que os candidatos que se colocavam como sendo de oposição tinham um discurso muito fraco para a oposição, inclusive o Eloy e o Alencar. O pessoal adotou um discurso, aqui em Guarulhos, de condenar os 16 anos. Tudo foi culpa dos 16 anos, tudo. O que aconteceu em Chernobyl, culpa dos 16 anos do PT. O que aconteceu, tudo era os 16 anos. Eu achei que o Eloy ia defender, pelo menos os 8 anos dele. Ele defendeu timidamente. O Alencar até nem defendeu. Agora, eu acho muito engraçado que depois desses 16, passaram 8 com o Guti, o atual prefeito. O que é a grande obra dele? Do primeiro mandato, ele se desfaz de uma autarquia chamada SAAI, para a Sabesp. O que foi alegado quando ia se passar o SAAI para a Sabesp? Teve alegações, teve uma votação conturbada na Câmara agora, há um tempo atrás, aí, sobre a privatização da Sabesp. Lembra disso? Não faz muito tempo. No segundo mandato, qual que é a grande obra dele? Extinção da Proguaru. 4.000, não sei quantas demissões. E cria uma estrutura absurda em termos de custo, que foi essa Secretaria de Administrações Regionais. Isso em nenhum momento foi tocado.
Os cálculos, o pessoal gosta de falar cálculo em época de eleição, cálculos. Quanto que custava o patrimônio público até 2016, incluído aí Proguaru e SAAI, e quanto que ele custa hoje? Ele vale muito menos. O patrimônio público. Nada disso foi tocado. O que a prestação de contas da administração Guti é horrorosa. Ele fala de 3 escolinhas e 2 céus. Ele fala disso. E agora colocou gramado aí, sintético, nos campos aí da várzea, colorido. Até no Cícero Miranda aqui no Lago pôs, e 2 cores. Não fez nada, sucateou o esporte, sucateou a cultura. Ninguém tocou nessas questões, passou batido. Quando que vai tocar? E aquele menino dando uma de que esse aqui, na hora que a votação aperta na Câmara, ele foge do plenário. Ele não quer votar. A privatização da Sabesp mesmo, ele faltou. Então, lógico que faltou. Ninguém explorou nada disso. Por isso que ele não votou. Mas ninguém explorou isso. Você não explorou porque teve vários debates no primeiro turno, que nem você falou de 96. 96, em junho, saiu um Datafolha, Valdir. O Pascoal tinha, na época, 64%. Aí ele comete os absurdos, não só aquilo lá, mas com uma primeira tentativa de privatizar o SAI. É uma sequência de erros. A primeira tentativa dele de privatizar o SAI, ele exclui Ramos e Edson Davi, que era um pretenso candidato a vice, e impõe a filha, a Roseli, e depois a questão com a Igreja Católica. Uma sequência de erros. Agora, esse cara já é fruto de um outro tempo, que é a rede social. E aí você tem um público. Baixa lá na minha página, hoje em dia parece que é assim, né? O eleitor comum tem que ter para poder acompanhar os caras. Então, o povo mesmo está alijado. Que nem 300 mil pessoas não votaram, entre ausentes e branco e nulo. É o pessoal do tanto faz, que antigamente a gente chamava de maioria silenciosa. Porque essa é uma maioria ausente, nem silenciosa é. Agora, eu vejo complicadíssimo isso, porque se você não ataca no momento que você tem a oportunidade, quando que você vai atacar? Para mostrar a verdade. Segundo turno está passando. Essa é a minha preocupação. O fato de Guarulhos não ter TV complica muito a questão da comunicação, né? Tem horário de rádio, horário eleitoral gratuito no rádio. Uma das emissoras de Guarulhos é a Boa Nova, que é espírita, tem uma audiência muito segmentada para o mundo espírita, e pouca gente de Guarulhos. E tem uma rádio que é de São Paulo, que está em São Paulo, a Top FM, que tem uma audiência relativamente boa. Aí, primeiro dia de horário eleitoral do Lucas Sanches, na Top FM, ele agradeceu os votos, tarará, tal, não sei o quê, blá, 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 e agora para o segundo turno, isso e aquilo, tá, contamos com teu apoio, não sei o que lá. Aí entrou o horário do Eloy, puseram uma gravação do primeiro turno, nossos candidatos e candidatas que ainda irão se eleger, não sei o quê, blá, blá, blá. Poxa, nem atualizar o programa de rádio, uma coisa que dá para fazer pelo celular, sem gastar um centavo, não atualizaram. Então, é fraqueza da campanha, também é desorganização da campanha. Então, parece que está querendo perder, gente. Tá? Mas não adianta, a rádio atinge mínima, mas é a única arma que tem. Gratuita é o rádio. Então, vamos fazer um programinha novo, falar, né, do que foi, agradecer os votos do primeiro turno. Bom, não é desprezível 29% dos votos, né, gente? Sim. É algo para se agradecer, né? Não é para botar a mesma campanha do primeiro turno. Então, está faltando profissionalismo aí também. Né? Material de assessoria de imprensa também. A gente recebe muito release de gente de assessorias do Lucas. E não vem nada da equipe do Eloy. Tá? Muito pouca coisa. Então, é um disparate a diferença de estrutura de um e do outro. Queridos, temos ainda 9 minutos. Alguma pergunta? Cecília levantou a mão? Parece-me.
Porque Fernando, bem-vindo. quando falou de pesquisa, aí eu quero falar um pouquinho sobre Caraguá também. Caraguá, os candidatos a prefeito, era tudo da direita também. Mas tinha o candidato do União Brasil, que era o candidato, né, apoiado lá pelo PT, tinha uma recomendação, né, para votar nele, por causa da coligação, aquelas coisas lá. Enfim, uma porcaria, né, União Brasil, mas vamos lá. E ele estava em primeiro nas pesquisas desde o começo. Já estava certo que ele ia ser o prefeito, que lá não tem segundo turno, né, gente? Já estava certo. Bom, enfim, ele não ganhou a eleição. Quem ganhou foi o candidato do PSD, por quê? Caraguá são famílias, né? Inclusive a do União também, é uma família antiga lá. E aí eu fiquei sabendo depois, o que rolou é que o candidato do PL, que era apoiado pelo atual prefeito, que o povo não quer ver nem pintado, se uniu, então, a família, né, do candidato lá do PL, se uniu à família do candidato do PSD, que o pai já foi prefeito antigo, muito bom lá em Caraguá. Então, eles se uniram para justamente derrotar a campanha do Neto Bota. E espalharam uma fake news lá, que a mãe, não sei se é fake news, que agora estou falando, mas não sei. Parece que ela deu uma entrevista falando assim, que o filho ia fazer uma limpeza, né? Uma limpeza na prefeitura. Ah, isso gerou um maior burburinho. Bom, resumindo, ele perdeu a eleição. E a pesquisa dava ele desde o começo, como prefeito de Caraguatatuba. Então, quer dizer, algumas coisas aconteceram, né? Estão mudando assim muito rapidamente a opinião do eleitorado. Mas era isso, é só isso que eu queria dizer agora. Sobre pesquisa, tem uma novidade sobre São Paulo, chegou agora há pouco, pesquisa com a Est, 45% para o Ricardo Nunes e 33% para o Boulos. Rejeição do Boulos, 45%, do Ricardo, 32%. Coincidem os percentuais, né? Percentuais de aprovação do Ricardo empata com a rejeição do PSOL. E a intenção de voto do Boulos empata com a rejeição do Ricardo. Então, difícil virar o jogo na capital paulista também. Né? Já passados quantos dias? 10 dias da eleição, está se mantendo essa vantagem do Ricardo Nunes sobre o Boulos. Mesmo com o apagão? Ou pesquisa foi feita antes do Mesmo, apagão? mesmo com o apagão, né? Nossa, aí é. Ok. E, Cecília, padre, deixa eu só falar sobre o apagão. Hoje o Ricardo Nunes deu uma entrevista ao vivo, né, no SP. Eu estava lá esquentando a janta para minha mãe, estava ouvindo. Ontem foi o Boulos, hoje foi ele. O Boulos ontem ficava falando que o negócio da Enel é porque não fez poda em árvore, aquelas coisas. E hoje o Ricardo Nunes ficou o tempo todo falando que a culpa é do governo federal. Ai, que a concessão é do governo federal. E ele falou isso o programa todo, quer dizer, sabe? E fica esse negócio aí. É esse que é o lance. mas o jornalista... Sobre o apagão se repete esse confronto de Bolsonaro e Lula, né? Quer dizer, de certa forma, isso faltou falar, a eleição deste ano está servindo como um aperitivo da eleição de 2026. Um aperitivo da eleição de 2026. Só que a direita chega com muito mais musculatura em termos de cidades. Muito mais musculatura. Sim, sim. O grande campeão é o PL do Valdemar Costa Neto, né? Queridos e queridas, estamos chegando aí a 9 horas, 21 horas, então na hora de encerrar. Alguma observação bem rápida, antes de passar a palavra para o Carleto? Ok, Carleto, então a fala é sua para encerrar a nossa live de hoje. E antes de encerrar ela aqui, convido você, se gostou, compartilhe, multiplique, use isso, essa aula de hoje, para informar a tragédia que pode abater ou continuar aqui em Guarulhos, caso o Lucas Sanches venha se eleger. Então, São Tomás de Aquino dizia que, entre as dificuldades, sempre temos que escolher o mal menor. E o mal menor, para nós hoje aqui, é, sem dúvida, voltar para prefeito em Eloy Pietá. Sim. Carleto, suas palavras finais? Então, eu quero informar, né, o Clique Guarulhos é um site, para quem não acompanha, focado em notícias da cidade, e a gente manda um boletim no final do dia
com o link de todas as notícias, das principais notícias, pelo menos, a gente manda para uma lista de transmissão. Então, quem tiver interesse em receber essas notícias, que ainda não receba, é só mandar um toque para mim. Eu vou deixar, se tiverem como anotar aí, o do próprio Clique é 98849-7425. Tem interesse em receber as notícias, a gente passa a mandar, tá? E esse número também serve para as pessoas mandarem queixas, sugestões, buraco na rua, luz apagada, luz acesa durante o dia, né? É uma prestação de serviço que a gente tem feito aí para a cidade e muitas das vezes com resultado. Agradeço aí a atenção de vocês, a participação de todos, agradeço muito aí o convite do Friso, que é um amigo assim de longa data, meu e da minha família, acompanha aí a vida dos meus filhos também há décadas, e a gente tem um grande apreço por ele e pela família dele, tá? Se alguém tiver algum comentário também, uma crítica a fazer à minha fala, contestar algo do que eu falei, esteja à vontade, será um prazer ouvir o que vocês tiverem para dizer. Ok. Eu já disponibilizei no grupo da escola, o Clique Guarulhos que me mandou, está aqui, já compartilhei lá na escola. Carleto, desde já, muito obrigado pela sua presença. E a gente sempre colabora, dá um prolabore para os nossos conferencistas aqui, professores, que dão a aula. E ele abriu mão desse valor, não é muita coisa, mas R$150, ele falou, não, quero que você direcione aí para algum projeto. Então, a gente pode direcionar aí, talvez, para a própria escola, que está precisando, né? Ou então, aí para a pastoral do povo em situação de rua. Tá bom, Carleto? Obrigado. Muito bem. Grato e até a próxima. A nossa próxima aula será dia 30 de outubro, né? Vocês lembram do tema, Robson? Ideologia e política. Continuamos a ideologia política aí. Até lá. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Meu, gente. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Um abraço. Tchau, Antônio. Fica um pouquinho aí, Cecília, Robson. Tchau, Sandra. Faze bem. Tchau, Antônio. Tchau, Cátia. Obrigado. Tchau, Luiz. Sim. Tchau, Fernando. Obrigada, Carlinhos. Ô, Robson. Oi, Fernando. Obrigado. Ô, Rob, cadê a Cecília? Que ela quer entrar isso aqui. Temos que acertar um pouco a próxima aula, né? Isso. É com você mesmo, Robson? É comigo. Tá legal. Deixa eu parar a gravação aqui, peraí.